É porque eu acho que isso coloca em cena um paradoxo. Porque talvez nós sejamos uma das criaturas que vaga na face da Terra, uma das mais frágeis que existem. Né? Por exemplo, se você coloca um leão na floresta e você na floresta, provavelmente, talvez você não dure 2 dias. O leão vive lá. Né? Você não tem garras, você não sabe voar. Né? Mas qual é o paradoxo? É justamente por não saber voar que eu posso inventar o avião, que eu posso inventar um balão, ou eu posso escrever uma poesia e viajar nela. Então, essa fragilidade, justamente por ser fragilidade, mas combinada à possibilidade de inventar, isso nos torna potentes. Então, isso é um paradoxo mesmo. A vida é um caos, a gente não sabe o que vai fazer com ela, não sabe a priori, mas isso abre a possibilidade de você inventar. A questão é lidar com esse paradoxo. Né? Facinho, né? Facinho, para não dizer o contrário. Porque afinal o psicanalista ele tem que família, pô, pra cuidar. Uhum. Mas por que ainda tem tanto preconceito, Sérgio, assim, com a pessoa buscar ajuda? Por que tem a pessoa, sei lá, porque eu vejo, às vezes a pessoa senta na minha frente aqui pra falar sobre emagrecimento, tal, de todas as dificuldades, eu falo assim, cara, não é a dieta que tá... Uhum. O problema não é a dieta, eu vejo que é uma coisa, sabe, e aí, às vezes, sempre fica pisando em ovos, assim, né? Sim. Quando eu já é um cliente muito conhecido, eu falei, cara, olha só, tem um profissional aqui pra te ajudar, tal. Sim. Mas, assim, numa primeira consulta, eu vejo que às vezes não é, mas tem muito preconceito. Por que você acha que vem esse preconceito? Porque, assim, uma das ideias que a gente trabalha, né, na psicanálise é que o sintoma, ele não é necessariamente manifestação de uma doença. Né? O sintoma, ele é um arranjo que tenta procurar, de alguma maneira, estabelecer um certo equilíbrio. Né? Então, por exemplo, por mais que a gente saiba que um sintoma que eu digo é aquilo que na nossa vida se repete, a gente sabe que sabe por aqui, né? Pelo racional, que é uma merda, sabe que a gente fica repetindo aquilo indefinidamente e não consegue sair disso. Por exemplo, uma pessoa que tenta fazer dieta, mas não consegue porque é louca por doce. É um exemplo. Por exemplo. Ela sabe que, de certo modo, aquilo faz mal para ela se ela comer demais, só que ela não consegue sair daquilo dali. Né? Isso. Tem aquelas pessoas assim, não é possível, eu tenho o dedo podre. Todas as pessoas que eu escolho para me relacionar amorosamente, acaba a pessoa me traindo, a pessoa não sei o quê, não leva a sério, eu sou abandonado, não sei o quê. Ou seja, eu acho que uma das coisas que leva uma pessoa a procurar análise é exatamente isso, é quando ela percebe que as personagens mudam, o cenário muda, mas é como se ela estivesse sempre no mesmo roteiro. Né? É como se ela tivesse sempre... tem um filme chamado... É um filme que fala sobre um cara que fica preso no mesmo dia. É o clássico. Eu sou apaixonado por esse filme. É o primeiro do gênero, que é O Feitiço do Tempo, com Bill Murray. Exatamente. É fantástico. Exatamente. Eu adoro esse filme. Aí depois saíram vários desse tipo, mas esse Feitiço do Tempo, que é bem antigo, vale muito a pena assistir. Isso, e eu acho que ele mostra exatamente isso, né? O cara fica preso num tempo, é um camarada um tanto arrogante, é um repórter que ele vai fazer uma reportagem numa cidade pequena, né? O tal Dia da Marmota, né? Ele tá pé da vida por estar cobrindo o Dia da Marmota, enfim. E aí ele acorda e sempre é no mesmo dia. Ou seja, ele encontra sempre as mesmas pessoas, está sempre na mesma situação. Eu vou dar spoiler do filme, enfim. Não, mas pode falar que é bem antigo, é bem antigo. E aí, o que ele começa a perceber? Que nesse mesmo, ele poderia experimentar coisas diferentes. Ele poderia finalizar aquele mesmo de maneiras diferentes.
Até que ele acaba se encontrando com uma mulher, se apaixona por ela, e através do amor, esse feitiço se rompe. Porque é como se o amor o lançasse a uma nova dimensão. Aquela dimensão dele, que era tão ensimesmada, tão egocêntrica, tão arrogante, né, em relação à vida. O amor abriu uma possibilidade dele olhar o outro, dele olhar um outro, inclusive nele mesmo. Não só um outro no outro, mas um outro nele mesmo. Está voltando, né, à sua pergunta, quando a gente constitui esse sintoma, é para, de alguma maneira, a gente se proteger, se defender de alguma coisa que a gente acredita que nos ameaça. Né? De alguma... Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí do doce. Né? O que será que isso que eu repito, sei que faz mal, né? Sei que faz eu escapar daquilo que eu quero, que é o comer o doce, né? Por que será que eu insisto, mesmo sabendo que isso vai me fazer mal? Tá no inconsciente isso ou não? Sim, sim. Inclusive, assim, a resposta disso, ela tem que ficar escondida. Porque se eu acesso essa resposta, eu me livro desse sintoma. Só que esse sintoma, ele entra ali para produzir uma certa homeostase do teu psiquismo. É alguma coisa que eu deposito ali para eu não me haver com alguma coisa que eu acho que é muito pior, muito mais ameaçadora a mim. Eu costumo dar um exemplo. É como se fosse uma autossabotagem, Sérgio, isso? Mas é inconsciente, assim. Por exemplo, eu uso muito essa imagem do... E tem vários filmes ou desenhos animados que tem a seguinte cena. Uma pessoa quer entrar ou sair de um lugar. E nesse lugar tem um vigilante. O que ela faz? Ela pega uma pedrinha e taca longe. O que esse vigilante faz? Sai dali e a pessoa entra ou sai do lugar conforme ela quer. O psiquismo faz a mesma coisa. Ele cria ele joga uma pedrinha longe para você ficar ocupado daquilo e não conseguir olhar aquilo que você teria que olhar. Por exemplo, nesse caso que eu falei da pessoa que tem o dedo podre, né? Eu conheço algumas assim. Pois é. Tem uma lista grande, né? Uma lista grande. Por exemplo, vou criar uma situação, mas aqui aparece muito na clínica. De repente, tem alguma coisa ali que diz, por exemplo, da relação entre você e seus pais, por exemplo. Né? Alguma coisa que diga que você reproduz, né? Seus pais viviam brigando, as traições apareciam, e você ali como criança à mercê daquilo, né? Se afetando com aquilo sem ter nenhum poder de interferir naquilo porque você é uma criança, né? Talvez você reproduza aquilo que você não conseguia resolver justamente porque você era uma criança, né? E também você não é aquele casal, né? Você não pertence àquele casal. Você cria você reproduz aquilo na tentativa de tentar, depois, na vida adulta, resolver de alguma forma. Só que aí você projeta esse pai e essa mãe nas relações que você começa a desenvolver vida fora. Entende? Então, assim, em vez de você entrar em contato com aquilo que você sentia, porque talvez você tenha odiado seu pai, né? Talvez você tenha odiado sua mãe fazer aquilo, talvez tenham sentimentos de abandono super profundos, né? Então, assim, às vezes a dificuldade de você procurar ajuda é como se você intuísse que, de alguma maneira, você vai ter que tocar nisso,
né? É uma proteção para não resgatar aquela memória ruim. É como se fosse uma proteção. Isso. Falando, cara, eu não quero viver isso de novo. Isso. Por isso que é muito engraçado, porque eu já presenciei algumas, assisti algumas consultas assim e tudo mais, com um psiquiatra, psicólogo, aquela coisa acompanhando uma pessoa e tudo mais. E aí é engraçado, a pessoa começa a falar em 2 segundos, assim, sobre o... Mas ela já começa a desabar, chorar. E é muito rápido, né? Sim, é muito sim. rápido. E eu fico pensando assim, cara, deve ser é o teu dia todo isso, né? Mas isso aparece de qualquer maneira, o sujeito querendo ou não, tomando consciência disso ou não, né? Enfim. De repente não no choro, mas aparece nas ações, assim. Nas ações, nas situações, nisso que eu tô falando, né? Do feitiço do tempo, né? De você ficar preso àquilo, né? Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.